Semana do Conhecimento UFMG 2025. Do mar ao sertão. Ciências, territorialidades e justiça climática. Apresentando o Centro de Memória da Arquitetura Mineira, CEMAM. O estudo do ofício da arquitetura em Minas Gerais é fundamental para compreender as transformações culturais e urbanas do Estado, revelando a tensão entre memória e inovação, local e global. A principal lacuna está na dificuldade de articular patrimônio e demandas atuais, na escassez de produção crítica sobre identidade regional e na limitada aplicação de tecnologias emergentes que poderiam ampliar o alcance social e cultural da profissão. A Escola de Arquitetura da UFMG surge como pioneira na formação acadêmica no estado de Minas Gerais e com a afirmação e difusão da arquitetura moderna. Incorporando-se ao UFMG em 1946, tornou-se um dos mais importantes focos da produção e discussão da arquitetura nacional durante este século. A principal lacuna na área da arquitetura em Minas Gerais está na articulação entre memória histórica e demandas contemporâneas. Apesar da riqueza do patrimônio colonial, barroco e modernista, há dificuldades em integrar preservação, sustentabilidade, habitação social e inovação tecnológica de forma consistente e inclusiva. Outra lacuna relevante é a produção de conhecimento crítico local, que analisa de maneira aprofundada a identidade regional, os fluxos urbanos e a participação social nos projetos, superando abordagens meramente estilísticas ou funcionais. Além disso, há deficiências na difusão e aplicação de tecnologias emergentes, como digitalização de acervos, modelagem 3D, ferramentas de planejamento urbano participativo, que poderiam fortalecer o ofício e sua relevância social. O Centro de Memória da Arquitetura Mineira, o CEMAM, surge a partir do Edital de Patrimônio Cultural, número 3, de 2023, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAU Minas Gerais, o CAU-MG. Seu propósito é organizar, preservar e tornar acessíveis informações e materiais técnicos que contribuam para a difusão e a valorização do ofício da arquitetura em Minas Gerais. No cenário nacional, algumas das principais escolas de arquitetura e urbanismo, como a FAU-USP e a FAU-UFRJ, já mantêm arquivos dedicados à guarda de acervos de arquitetos e pesquisadores de destaque. Em Minas Gerais, essa missão encontra respaldo na Escola de Arquitetura da UFMG, a mais antiga do estado, que por meio do seu Museu MARC, assume a responsabilidade de liderar o processo da salvaguarda e difusão da memória arquitetônica mineira. A primeira etapa do projeto envolveu uma chuva de palavras relacionada à essência do Centro de Memória da Arquitetura Mineira. Foram levantados elementos característicos e ideias que pudessem representar sua identidade e nortear o desenvolvimento da proposta. Os norteadores escolhidos para o produto final foram paisagem, montanhas, curva de nível e linha do tempo. No desenvolvimento das alternativas, optou-se por prosseguir com a ideia da memória da paisagem, incorporando as montanhas de Minas Gerais como elemento central. Na opção escolhida para aperfeiçoamento, as montanhas são referenciadas em conjunto com elementos de curva de nível, sempre presente em projetos arquitetônicos e essenciais para se fazer arquitetura em Minas Gerais. Paisagem e arquitetura andam sempre juntas. Elas influenciam nossa percepção de espaço muito além do que imaginamos. Peça a um mineiro para desenhar uma paisagem e seu desenho sempre terá montanhas. Isso tudo resume a ideia central do logo do Centro de Memória da Arquitetura Mineira. As cores principais da identidade são o azul e o vermelho, presentes desde o artesanato em pedra-sabão às obras modernistas mineiras. Vermelho e azul é uma combinação inusitada, até incomoda em alguns casos, mas muito poderosa, como a memória deve ser. Essa combinação foi explorada por grandes arquitetos mineiros, como Eolo Maia e Silvio de Vasconcelos. O azul da igrejinha, vermelho da bandeira. Juntas elas representam o espírito mineiro. José Eduardo Ferola foi um arquiteto mineiro de destaque, professor da Escola de Arquitetura da UFMG,
com forte atuação em patrimônio, museologia e teoria da arquitetura. Além da docência, deixou uma contribuição importante na formação de gerações de arquitetos, sendo reconhecido por seu rigor intelectual e sensibilidade com relação à história da arquitetura. Seu legado hoje é lembrado nas coleções e pesquisas que estruturou o MARC, fundamentais para compreender a produção arquitetônica em Minas Gerais e no Brasil. Em 2024, o museu recebeu o acervo do arquiteto José Eduardo Ferola, ex-aluno e professor da Escola de Arquitetura. O material foi entregue sem organização prévia, exigindo identificação, catalogação e acondicionamento adequado. O processo evidenciou tanto a relevância da obra do arquiteto quanto os desafios técnicos de incorporação de acervos complexos. O MARC recebeu 3 volumosas caixas repletas de projetos, fotografias e cartas que, em vez de preservados como testemunhos de nossa memória arquitetônica, chegaram em estado de lamentável descaso. Muitos estavam amassados, rasgados, pisoteados, dobrados de forma irregular, acumulando poeira e sinais claros de abandono. Faltava-lhes qualquer acondicionamento adequado, proteção mínima ou sequer atenção básica que documentos dessa natureza demandam. Esses projetos, que deveriam ser tratados como patrimônio cultural e técnico de valor inestimável, foram relegados a um tratamento indigno, como se não carregassem consigo a história da prática arquitetônica de Minas Gerais. Os materiais recebidos foram cuidadosamente catalogados e organizados em 3 grandes eixos: pessoal, profissional e acadêmico. Esse processo de classificação não apenas restituiu a ordem ao acervo, mas também revelou a riqueza e a diversidade da produção nele contida. Até o momento, já foram digitalizados mais de 50 projetos arquitetônicos, abrangendo distintas áreas de atuação, desde propostas urbanísticas e trabalhos de requalificação arquitetônica, até detalhamentos técnicos, projetos residenciais e comerciais, entre outros. Cada documento recuperado e convertido ao formato digital representa um passo decisivo na salvaguarda e difusão da memória arquitetônica mineira. O que se revelou diante de nós foi uma parte da história vivida e narrada em folhas frágeis, papéis finos, que carregavam o peso de décadas e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade do esquecimento. Muitos estavam corroídos pela ferrugem dos grampos, rasgados pelo tempo ou pela negligência, e não raro destituídos de mínimos que garantissem a plena compreensão de seu conteúdo. Lacunas que obscurecem informações preciosas e dificultam a leitura da memória que ali repousa. E, no entanto, no meio desse cenário de descaso, encontramos um tesouro: o afeto. Cada gesto dedicado à recuperação desses trabalhos foi marcado por um trabalho minucioso, detalhista e, sobretudo, sensível. Entre o labor manual e o processo de digitalização, o cuidado se fez presente como uma forma de resistência. Trata-se de um percurso que atravessa décadas, mas que em cada etapa foi conduzido com ternura, como quem sabe que preservar o papel preserva também a dignidade da memória arquitetônica que ele carrega. Como parte dos resultados, trouxemos 5 projetos de exemplo.